Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, então, hoje eu vim aqui gravar um vídeo para falar sobre algo que é muito importante na vida de nós cristãos e que muitos têm se esquecido de fazer isso, que é a renúncia. Bom, então, pra gente viver o evangelho por completo, né, não viver só pela metade, nós precisamos renunciar, né? Para ser salvo, precisa uma vida de renúncia. Para ter um relacionamento com Deus é necessária a renúncia, até porque não existe evangelho sem renúncia. A questão é, nós só renunciamos algo por alguém quando a gente conhece essa pessoa e ama essa pessoa, ao ponto de renunciar a algo, sabe? Acredito que ninguém renunciaria a algo por uma pessoa que você não conhece, sabe? Você renunciaria o seu maior sonho por uma pessoa que você não conhece ou por um conhecido? Provavelmente não, porque pra a gente renunciar, a gente precisa amar muito essa pessoa, né? E pra amar, a gente precisa conhecer essa pessoa. E o evangelho é isso. Nós precisamos amar a Ele, conhecer a Ele. Nós só vamos amar a Ele quando conhecermos Ele. A gente conhece através da leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de santidade, sabe? Se nós falamos tanto que queremos uma vida com Ele, que queremos ver os sonhos que Ele tem pra gente, porque a Bíblia fala que os sonhos dele são maiores, são melhores que os nossos sonhos. Se a gente diz isso, então a gente tem que estar dispostos a renunciar aos nossos maiores sonhos para viver os sonhos que Ele tem pra gente, sabe? Às vezes você planeja ser um médico, enquanto Ele quer que você seja um pregador, sabe? Às vezes você planeja ser dentista, enquanto Ele quer que você seja um administrador, sabe? Então os planos de Deus, eles são diferentes dos nossos e é necessário renunciar aos nossos maiores sonhos, aquilo que mais te custa. Talvez não seja um sonho, talvez seja um relacionamento, talvez seja uma amizade, talvez seja um ambiente, talvez seja o seu trabalho que esteja te afastando de Deus, de viver aquilo que Ele tem para sua vida. Então é necessário que a gente se afaste, sabe? Se for necessário terminar um relacionamento, termine um relacionamento. Pode ser difícil, pode te custar muito, mas Ele nos pede para renunciar, para entregar a Ele aquilo que mais nos custa. Se você prefere algo, por exemplo, se você prefere o seu relacionamento, se você coloca o seu relacionamento em primeiro lugar, isso já se tornou um Deus no seu coração, sabe? E já se tornou um ídolo. E tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas precisa ser retirado. Nós falamos tanto, eu amo Jesus, eu quero viver o que Ele tem pra minha vida. Mas quando chega nessa parte, quando Ele te pede o que mais te custa, muitas vezes a gente fala, não, Jesus, essa parte aqui não, porque essa parte aqui não dá, entendeu? Eu amo muito. Sendo que Ele pede logo isso, para que Ele possa tomar a frente da sua vida, para que Ele possa ser o centro da sua vida e que a sua vida gire em torno dele, sabe? Vai doer, mas você ama Ele a esse ponto, a ponto de renunciar àquilo que mais te custa. Muitos perguntam, você morreria por Jesus? Mas morrer é muito fácil. Mas se a gente mudar a pergunta, fica, você viveria por Jesus? E viver por Jesus, viver pra Jesus, significa viver pra Ele, sabe? Você realmente viver uma vida entregue a Ele por completo. Ele sabe não viver mais os seus sonhos, mas viver os sonhos que Ele tem pra sua vida, viver os planos dele, viver os projetos, os propósitos que Ele tem pra sua vida. Vai muito além de ir pra igreja, sabe? Nos domingos, nas quartas. Vai muito além disso, porque Ele quer uma vida entregue, completamente entregue. Às vezes você planeja o seu ministério apenas na igreja. Não, vou ficar aqui, vou pregar só por aqui, vou cantar só por aqui, vou ser da salinha, né? Fazer parte do ministério infantil só por aqui. Sendo que às vezes Ele tá te chamando pra fora também, sabe? Pra expandir o seu ministério, pra seu ministério crescer. Não por conta de você, não por conta do seu ministério, mas por aquilo que Ele derramou sobre a sua vida, porque Ele quer alcançar outras pessoas através daquilo que Ele derramou sobre a sua vida. Aquilo que Ele derramou sobre você, aquilo que Ele te entregou não pode ficar só pra você. O evangelho é para ser compartilhado. É como um morador de rua que falou para outro morador que encontrou o pão, entende? Até porque se ele não falar, o outro morre de fome. Se ele te pedir também o seu noivado, você renunciaria
Você ama ele a esse nível? Você tá pronto para renunciar àquilo que mais te custa pelo seu relacionamento com ele? Você tá pronto para renunciar aos seus sonhos, para renunciar aos seus relacionamentos, se for preciso, suas amizades, os ambientes, tudo aquilo que mais te custa, principalmente os pecados de estimação? Você tá disposto, por amor a ele, para viver o que ele tem para sua vida? Não se esqueça, não existe evangelho sem renúncia. Evangelho sem renúncia não é o evangelho. Não tente criar o seu próprio evangelho. Se você quer viver uma vida para ele, não tem como você viver o seu evangelho. Tem que viver o evangelho que está escrito na Bíblia, sabe? O evangelho dele. Porque só existe esse evangelho. Lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 19, fala assim: falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. E lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24 e 25, diz: e disse Jesus aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. O evangelho é isso, é renúncia. Que possamos viver o evangelho por completo, sabe? Uma vida de renúncia, de entrega, de adoração, de obediência. Que possamos ter uma mudança de mentalidade gerada pelo Espírito Santo. Porque só assim vamos viver aquilo que ele tem para as nossas vidas. E só assim vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele nas nossas vidas. Que possamos ter uma vida e uma mente guiada pelo Espírito Santo. Que possamos renunciar, porque é só assim vamos viver o extraordinário e o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. E foi isso o vídeo. Muitas vezes não vai ser fácil você renunciar a algo. Por mais difícil que seja, eu te garanto que vale a pena. Pode ser difícil, você pode ficar com vontade de voltar de novo para esse lugar que você renunciou, mas avante firme, porque lá na frente você vai entender o propósito, você vai ver que valeu a pena isso que você escolheu viver, sabe? Que você escolheu viver os planos de Deus, você vai ver que valeu a pena. Até porque a Bíblia fala que os planos dele são maiores e melhores que os nossos, então apenas creia nisso e se permita ser guiado por ele nesse processo.